Parte 2. Os arrebatados pelo Espírito e os levados pelos anjos. Recapitulação da parte 1. Os selados para o arrebatamento. Olá, querido irmão e irmã em Cristo. Se você assistiu à parte 1, já sabe que falamos sobre a importância de ser selado pelo Espírito Santo como garantia de participação no arrebatamento da igreja. Efésios 1, verso 13, nos ensinou que os verdadeiros crentes são selados com o Espírito Santo da promessa. E Apocalipse 3, verso 10 confirmou que os fiéis serão guardados da hora da tribulação, ou seja, retirados antes dela começar. Hoje, na parte 2, vamos responder a uma dúvida que muitas pessoas têm. Qual a diferença entre o arrebatamento pelo Espírito Santo e o ajuntamento pelos anjos após a tribulação? Essa diferença é fundamental para o entendimento profético. Vamos à palavra. O arrebatamento invisível pelo Espírito Santo antes da tribulação. Vamos começar com 1 Tessalonicenses 4, versos 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos e permanecermos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Observe os detalhes. O Senhor vem até os ares, não até a terra. Os crentes sobem até Ele. Isso acontece num abrir e fechar de olhos. 1 Coríntios 15, verso 52. É um evento invisível para o mundo, mas real e glorioso para os selados. Isso é o arrebatamento pré-tribulacional, antes da manifestação do Anticristo e da grande tribulação. É o momento em que os selados pelo Espírito Santo são tomados da terra, num piscar de olhos, para encontrar o Senhor nas nuvens. A obra do Espírito Santo no arrebatamento. Romanos 8, verso 11. Veja o que diz Romanos 8, verso 11. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em vós. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus está em nós e será o responsável por ressuscitar os mortos em Cristo, transformar os crentes vivos e transportar todos eles para a presença do Senhor. Portanto, o arrebatamento é uma obra do Espírito Santo na vida dos selados. Só quem tem o Espírito será vivificado. Os demais, mesmo religiosos, ficarão para trás. Os que são levados pelos anjos segundo Mateus 24, verso 31 e Mateus 13, versos 41 ao 43. Agora vejamos outro cenário profético muito diferente. Mateus 24, verso 31. E ele enviará os seus anjos, com um grande som de trombeta, os quais ajuntarão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma extremidade dos céus até a outra. Muitos confundem esse versículo com o arrebatamento. Mas atenção! Aqui quem faz o ajuntamento são os anjos. O texto está inserido após a tribulação, ver Mateus 24, verso 29. É um evento visível e público, diferente do arrebatamento oculto. Agora veja Mateus 13, verso 40 e 1 ao 43. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino todos os que servem de escândalo e praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Aqui vemos que os anjos colhem tanto justos quanto ímpios. Tiram os que praticam o mal e os lançam no juízo. Os justos então brilharão como o sol no reino do Pai.
Essa é a colheita do fim dos tempos, depois da tribulação. Comparação: arrebatamento versus ajuntamento final. Agora que entendemos melhor os dois eventos proféticos, o arrebatamento da igreja e o ajuntamento final feito pelos anjos, é hora de compará-los lado a lado. Esses eventos não são a mesma coisa, embora ambos envolvam um tomar ou reunir. Pessoas, a forma, o tempo e o propósito são totalmente diferentes. Imagine duas colheitas. A primeira é uma colheita discreta, preciosa, antecipada, feita pessoalmente pelo Espírito Santo. A segunda é uma colheita visível, pública e definitiva, conduzida pelos anjos, com separação entre justos e ímpios. Vamos entender isso de forma clara e impactante. O arrebatamento da igreja é uma operação invisível e sobrenatural, feita pelo Espírito Santo. Acontece antes da tribulação, como um resgate secreto dos fiéis. Só participa quem está selado com o Espírito da promessa. O Senhor não pisa na terra, mas nos chama para o encontro com Ele nas nuvens. É rápido como um piscar de olhos, e o mundo só perceberá o desaparecimento. O foco é livrar os santos da ira vindoura. O ajuntamento final, pelos anjos, é uma ação visível e pública, feita pelos anjos enviados por Cristo. Ocorre depois da tribulação, no final dos tempos. Reúne tantos que sobreviveram fiéis, quantos que serão julgados. Os anjos ajuntam os eleitos dos 4 cantos da terra para o juízo. É o tempo de separação, trigo e joio, peixes bons e ruins, ovelhas e bodes. O foco é estabelecer o reino milenar e iniciar o juízo final. Pense assim: o arrebatamento é o chamado do noivo para sua noiva, a igreja. O ajuntamento final é a colheita global para o juízo das nações. Por isso, meu irmão, minha irmã, não podemos confundir os dois eventos. Quem estiver esperando apenas o ajuntamento pelos anjos já terá perdido o arrebatamento. E quem não for selado agora pelo Espírito não poderá subir com os que forem arrebatados. Lucas 17, versos 34 ao 36. Um será tomado e o outro deixado. Agora vamos a um dos textos mais comentados sobre esse tema. Lucas 17, versos 34 ao 36. Digo-vos que naquela noite estarão 2 numa cama. Um será tomado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo juntas. Uma será tomada e a outra será deixada. 2 estarão no campo. Um será tomado e o outro será deixado. Esse texto mostra a separação repentina. Em contextos normais da vida, dormindo, trabalhando, colhendo, a divisão não é por aparência religiosa, mas por quem está pronto espiritualmente. É o arrebatamento dos selados, operado pelo Espírito, invisível, seletivo, sem aviso. Como discernir em que grupo estarei? A pergunta mais importante agora é: em que grupo você estará? Vamos ver os critérios claros da palavra. Estará no arrebatamento se foi selado pelo Espírito Santo. Efésios 1, verso 13. Vive em santificação e comunhão diária com Deus. Ama a vinda de Jesus, segundo Timóteo 4, verso 8. Ouve e obedece ao Espírito. Não entristece nem apaga a sua voz. Ficará para o ajuntamento final se vive na religiosidade, mas não nasceu do Espírito. Ama o mundo mais do que a palavra. Está frio, morno ou dormindo espiritualmente. Mateus 25, verso 5. Ignora os alertas proféticos. Não vigia, não ora. Irmão, irmã,
Hoje é tempo de decisão. Quem rejeita o arrebatamento hoje pode não ter força para suportar a tribulação amanhã. Aplicação prática, vigilância e preparo diário. Aqui estão 5 passos práticos para se manter pronto. 1. Ore diariamente pedindo mais do Espírito Santo. Seja cheio e guiado por ele. 2. Vigie suas atitudes e pensamentos. Não apague o Espírito. Cuidado com distrações. 3. Evite o pecado e o engano religioso. Não aceite falsos ensinos sobre o fim dos tempos. 4. Espere ativamente o arrebatamento. Viva como quem vai partir a qualquer momento. 5. Testemunhe e prepare outros. Ajude seus familiares e irmãos a também serem selados. Decida hoje a quem pertence. Querido irmão, o arrebatamento não é um evento simbólico e nem será algo místico. Será literal, real, imediato. E você não pode esperar para se preparar. Você precisa estar pronto agora. Se você deseja estar no grupo dos arrebatados pelo Espírito Santo, ore comigo agora. Senhor Jesus, eu reconheço que preciso do Teu Espírito. Quero ser selado, purificado e cheio de Ti. Renuncio ao pecado, às distrações e ao mundo. Prepara-me para o Teu arrebatamento, que eu não seja deixado para trás. Em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra te despertou, deixe seu like e se inscreva no canal. Comente. Eu quero estar entre os arrebatados pelo Espírito. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta verdade. Nos vemos no céu ou no próximo vídeo. Maranata. Vem, Senhor Jesus.